Bom dia, segunda-feira, dia de faxina. Tem barulho de aspirador no ar, as pessoas estão limpando a casa depois do final de semana. E o que a gente pode fazer com as nossas plantinhas nesse dia? Se você tem alguma plantinha dentro de casa e tem algum espaço possível, você pode trazê-la para o sol nesse dia da semana, ou num dia que você escolha para isso, preferencialmente uma vez por semana. Principalmente as suculentas, quando elas estão em área de meia sombra ou de sombra total, elas precisam dessa renovação de pelo menos um dia ou até só um meio-dia, eventualmente 2 vezes por semana, tomar um solzinho, sabe? Elas são plantas que na natureza, em geral, elas estão ou em meia sombra ou em sol. Eu tenho essa crassula aqui que mora lá no meu banheiro. Veja que ela está com as folhas mais verdes do que a companheira dela aqui atrás, olha. Que agora está começando a ficar em sol meia sombra, porque ela está embaixo de um jasmim-manga que nesse tempo, olha, está perdendo as folhas. Então ela passa a receber mais insolação e veja como as folhinhas dela são avermelhadas. Então o que que eu faço? Eu trago ela aqui para o sol, eu vou colocar até mais distante aqui no sol pleno e ela vai passar esse dia tomando o solzinho dela. Olha só, ela tá no cachepô, né? Eu não tenho dentro de casa nenhum vaso com prato, só em cachepô. Só que como ela é uma suculenta, ela não precisa de muita água, já falei sobre isso, e eu vou mostrar para vocês como é que tá dentro. Olha só. Seco, vaziozinho, tá? Porque realmente ela não tem essa necessidade. Então, o que eu vou fazer? Eu trouxe ela aqui para pia, vou jogar água nela, né, toda nela. Se eu não tiver condição de fazer isso, eu vou fazer a aspersão nas folhas, né, muitas vezes a gente não tem como regar toda a folhagem dela, né, então a gente pode fazer a aspersão nas folhas e regar, fazer a rega. E vou regar com abundância, vai escorrer aqui e tudo bem, porque ela precisa, bem ou mal, né, de receber essa água. E aí, depois que ela estiver aqui bonitinha, eu vou deixar ela no sol pelo dia de hoje, amanhã eu levo ela de volta lá para dentro do meu banheiro. Lá ela recebe o vapor de água, né, do banho, e só que isso não é o suficiente, por exemplo, para que mantenha as folhinhas dela limpa. Então, a ideia é fazer sim essa aspersão sobre as folhas, ou mesmo molhar, né, sobre as folhas, porque o que acontece? A gente vai ver, inclusive aqui, olha, eu tenho um oportunista aqui, parasita, olha lá. Vou tirar depois mecanicamente. E se eu for passar a mão nas folhinhas, de alguma forma essa folhinha aqui tem uma poeira nela. Não importa que a gente tá dentro de casa, em pandemia, né? Não aparece no meu dedo, porque é muito fininha, mas eu sinto na mão que ela tá empoeirada. Então, eu vou fazer essa aspersão nas folhas. Lembra da escovinha de dentes? Então, eu já comecei a fazer, né? E só vou parar aqui para mostrar para vocês que é o que eu tô fazendo, mas infelizmente eu preciso das duas mãos, o celular eu não consigo segurar. Mas é isso, ó, eu vou fazer essa limpeza mecânica com um pouquinho mais de força do que eu tô colocando, para tirar, inclusive eu já tirei o bichinho aqui de baixo, ó, já não dá mais aí, ó, já era com ela, tá? Mas pode ser com um paninho seco, pode ser com papel toalha seco, que você faz a retirada mecânica, ou até com uma esponjinha daquela parte amarela, mais suave, para você retirar alguma impureza, algum bichinho que esteja na planta. Ah, Kátia, não dá para fazer isso numa planta de folha fina. É, realmente, fica mais difícil, mas a gente tem ainda como fazer alguma remoção e a limpeza dela, e até através da própria rega, quando você usa a água, né, como coadjuvante, como auxiliar aí para você poder mecanicamente tirar algum bichinho, alguma sujeirinha extra. Eu vou abrir aqui com fé e coragem, sem dó nem piedade. Pode molhar mesmo. Olha só.
Tem bastante água lá, eu vou fechar. E aí, essa água vai ser absorvida pela terra, vai escorrer mesmo, é para escorrer, o vaso tem que ter essa drenagem. Eu vou deixar ela aqui quietinha, para depois ela ir morar lá no sol. Ela vai ficar aqui, vai escorrer. Se precisar usar a pia para outra coisa, você retira e tudo bem. De repente eu não consegui colocar a planta fora. Se eu não tiver condição, o bom e velho borrifador vai resolver o nosso problema. Quando ela estiver bem sequinha, eu vou botar ela no sol, que agora é sol pleno, nós estamos aí por volta do meio-dia, então vai judiar se ela estiver assim muito molhada. Quando ela estiver um pouco mais seca, eu vou fazer isso, vou botar ela no sol, e aí ela vai tomar a carga de sol que ela precisa aí para continuar bonitona. Como essa aqui eu tinha já colocado no sol, eu voltei, dei um banho nela outra vez, que ela acabou ficando alguns dias. E aí, para trazer para dentro, eu resolvi mostrar para vocês o que é importante, que é deixar a terra em geral coberta. Kátia, não tenho nada. Olha, eu também não. O que que eu fiz? Eu tenho folhas secas de pitangueira, que eu posso colocar aqui, qualquer folha seca, desde que não seja uma coisa que vá prejudicar de alguma forma, principalmente se tiver raiz, se tiver semente, vai nascer algo que talvez você não deseje. Eu, como não tem problema nenhum com isso, tô deixando algumas coisinhas nascerem ali, tá vendo? E eu vou com essa preparar agora um novo plantio, ó. Ela vai ganhar mudinhas aqui de rosa de pedra, ó que simpática. Tá nascendo, já tá com raizinha. Eu vou já eliminar esse pedaço aqui e vou colocar aqui embaixo para poder fazer companhia para essa crássula. Olha por que chama suculenta, porque aqui dentro, ó, cheio d'água, muita água. Já faz um tempo que essa folhinha caiu da planta dela, né? Ela já tá aqui com as raízes, mas olha só isso, que coisa impressionante. É por isso que se chama suculenta, né? Porque ela realmente é assim, macia, gordinha, e quando você abre, você percebe que ela tá lotada de água, parece um esponjão. Olha que belezinha que ficou. Elas estão totalmente protegidas lá dentro, olha aí que graça. E aí elas vão crescer e tomar conta aí do solo. O que não tiver, eu continuo fazendo dessa forma, mas aí impede que a gente tenha que fazer muitas regas e todas elas vão ficar felizes. E aqui está, manutenção feita na plantinha. Aproveitei para fazer esse cuidado para que ela possa ter aí depois umas companheiras, mas o vaso até fica mais bonito quando tá com a terra protegida. Eu aproveitei uma folha de avenca que já estava feinha, né, de renda portuguesa, e ela já pode voltar lá para dentro de casa. E é isso, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, por favor, deixe aí para mim ou mande no privado, que na medida do possível eu vou te responder, ok? Um grande beijo a todos, uma boa semana e se puder, fique em casa.